Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a esta conversa. Eu sou a Letícia Pereira, sou psicóloga e terapeuta colaborativa dialógica, formada pela SIM, na turma de 2021.1. Atualmente, eu sou facilitadora do grupo comunitário da SIM e dupla no treinamento em equipe reflexiva para estudantes do primeiro semestre do curso da formação da SIM. Hoje eu vou entrevistar o Bruno Lenzi, que também é psicólogo e terapeuta colaborativo dialógico e membro do conselho da SIM. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Lê. Muito bom a gente estar juntos, né, fazendo essa primeira entrevista aqui entre nós da SIM para compartilhar o que a gente tem construído, nossas vontades, ideias e história para alcance aí de todo mundo que tiver acesso à internet. Ansioso para ouvir de você nossas perguntinhas. Para mim é uma honra estar aqui contigo e aprender um pouquinho mais sobre a ONG e sobre a história. Bom, a primeira pergunta que a gente tem hoje para essa entrevista é a pergunta feita pela Thelma Lenzi, que é a presidenta da ONG. Ela gostaria de focalizar o contexto social em que a ONG foi criada. Excelente, bom que a Thelma, que é minha mãe também, já escolheu participar e trazer esse lugar que é tão importante para nós, né, de reconhecer que a ONG, e antes da ONG, o movimento como uma empresa privada, tem um contexto que gerou uma demanda, que criou a necessidade para essa resposta, né. Acho que eu vou começar, então, em 1987, quando a Thelma já estava formada em psicologia, né, e atuando aqui na cidade, Florianópolis, ela percebeu que faltava recurso para um trabalho clínico que representasse ela com os clientes, né? Faltava recurso porque ou estava muito focado na psicodinâmica, ou estava muito focado na terapia comportamentalista, e ela precisava de algo que olhasse para os relacionamentos. A Thelma estava inserida no HU, nessa época, no Hospital Universitário aqui, na aula de pediatria, então ela conversava com mães e crianças, e não em família, uma mãe e uma criança, mas em setor, né, na ala. Então, conversava com muitas mães e muitas crianças que rapidamente começavam a interagir com as histórias umas das outras e as crianças a formarem vínculos e a construção de grupo ali naqueles momentos. Então, foi que a Thelma encontrou a terapia sistêmica, a terapia de família e sistêmica da época, como um recurso para aproveitar isso que ela já estava vivendo, esse contexto social, e uma vontade dela de poder fazer algo menos estruturado, menos elitizado, já naquela época, e ainda hoje, em algum aspecto, se mantém, né, esse duplo estigma da terapia, da psicologia clínica, como ou só para os muito loucos, os que têm saúde mental no momento de crise, ou para os muito ricos, os que conseguem acessar um processo de 2, 3 sessões por semana, isso era na época, né? E investir pesado nesse processo, nesse formato de terapia, né? Foi então que a Thelma, junto com outras terapeutas, psicólogas da época e da cidade, se uniram para formar uma associação e contratar facilitadoras e professoras da terapia sistêmica do Brasil, principalmente Curitiba, para virem a Florianópolis, treiná-las na terapia sistêmica, na terapia familiar sistêmica. Então, perceba, a primeira turma do movimento, na época, né, assim significa Associação Instituto Movimento, naquela época era o Instituto Movimento, foi fundado pelos estudantes da primeira turma. Então, os estudantes é que contrataram, produziram o seu interesse teórico ali, contrataram os professores para formá-las nessa prática que era muito nova aqui no Brasil, especialmente no sul do Brasil. E com a formação dessa primeira turma, elas já então foram preparadas para multiplicar o conhecimento através de um curso de formação. E em seguida, então, a Thelma e algumas outras dessas terapeutas, psicólogas, compuseram uma equipe e continuaram essa formação agora como Instituto Formador, o Instituto Movimento. Bom, a história é longa, mas em alguns pontos-chave, né, o movimento tinha
já no seu curso preparatório, a parte prática da formação dos terapeutas. Então, eles precisavam atender uma família, ou um casal, ou uma pessoa. Então, abriam-se algumas, pouquíssimas vagas para terapia voluntária por parte dos estudantes, né, gratuita para os clientes, para as famílias, e isso logo ficou famoso, porque, claro, era um serviço de muita qualidade, gente querendo aprender, gente se esforçando para fazer um processo com rigor conceitual, né, e isso acabou ficando famoso, e a lista de espera cresceu a ponto de elas fundarem o primeiro grupo, que na época era entendido como um grupo de espera para aquelas famílias participarem, terem um espaço já de voz e de acolhimento, antes de abrirem as vagas dos atendimentos individuais de casal ou de família. Então foi o primeiro grupo do Instituto Movimento naquela época, já nos conscientizando de que isso, cada vez que a gente toma uma iniciativa, a gente gera uma demanda e a gente tem que estar preparado para responder a essa demanda, a construir com essas pessoas que a gente está convidando a participar do nosso espaço, né, da nossa dinâmica. Outro ponto marcante foi em 2012, quando eu voltei de Houston com um treinamento flash intensivo em práticas colaborativas dialógicas, e a gente fez, então, a transição do nosso curso familiar sistêmico, que passava pelos vários autores, Andolfi, Minuchin, Whittaker, passava um pouco pela terapia narrativa com White Epstein, entendia de construcionismo social, enquanto também entendia de Maturana, Varela e do construtivismo, mas ali em 2012 eu trouxe a proposta da gente radicalizar o curso no construcionismo social e nas práticas colaborativas dialógicas. A minha principal crítica era que, por ter um curso que na época era de 3 anos, mas que trazia essas várias práticas diferentes, claro, dentro de um entendimento de terapia familiar, relacional, sistêmica, mas a gente ainda preparava muito pouco os nossos estudantes, porque ficava um pouquinho de cada coisa, e eu queria muito de uma coisa só. Eu queria realmente trazer uma formação de excelência numa prática. E é importante a gente reforçar, não é no entendimento de que isso é melhor ou pior que as outras, mas é o lugar onde a gente encontrou mais conforto no nosso relacionamento com os clientes. As práticas colaborativas dialógicas e o entendimento construcionista social expressam quem nós somos nos nossos valores pessoais, quem nós somos na nossa filosofia de vida. Então a gente pratica dessa forma, enquanto ela for um espelhamento e enquanto a gente se sentir confortável nessa comunidade. Algo que a gente repete muito para os nossos estudantes e membros da ASSIM, né, que estejam conosco produzindo conhecimento, produzindo terapia, levando isso ao alcance de todos que a gente puder, enquanto for confortável. Se isso não for mais confortável, se mudou a ideologia, se mudou as sensibilidades, a gente entende que é melhor a gente ter um leque. Mas é importante que nesse leque as pessoas estejam fazendo aquilo que elas se propõem a fazer com rigor conceitual, com dedicação radical àqueles entendimentos, para que não aconteçam confusões filosóficas que podem fazer a qualidade do serviço ser degradada, né? Então isso aconteceu em 2012 e que a gente fez essa migração teórica e prática, e em 2016 um último momento revolucionário da ASSIM, quando a gente transformou o nosso curso, que era de 3 anos, pago, bem nesse formato tradicional das pós-graduações, né? Ou seja, acabava sendo composto por uma elite que podia acessar financeiramente esse curso, né? Pense, em 2016, ali, a gente estava com um curso que tinha uma mensalidade de R$800 por mês, e a gente ganhava muito pouco dinheiro com isso, né? Sustentava o curso. E pode perguntar para quaisquer outros cursos de formação. Não é um negócio para lucrar, é um negócio na missão de continuar treinando, formando e produzindo conhecimento. Mas a gente começou a perceber uma alta demanda de estudantes que, graças ao FIES e outras iniciativas políticas dessa geração, vários estudantes puderam ter acesso ao ensino superior e à psicologia, principalmente, que era o que a gente encontrava como estudante daquela época.
Então, nós migramos para um curso que não passasse pela troca financeira, porém que o estudante pudesse trocar conosco pelo atendimento. E o atendimento ia ser feito no valor social, atualmente de R$60, mas na época acredito que fosse R$30. Esse valor social era o investimento de um cliente que podia pagar esse valor, era o investimento na ONG, que então treinava o terapeuta que estava atendendo voluntariamente aquele cliente, ou seja, o cliente estava investindo para formação continuada do seu próprio terapeuta. E isso a gente sentiu que trouxe uma troca de simetria muito bonita nessas relações terapêuticas, né? Porque não era mais só o cliente investindo no terapeuta e o terapeuta se comprometendo com o processo, era o cliente investindo na ONG, que investia no estudante, e o estudante, em contrapartida, investia no cliente, e na ONG em estar se desenvolvendo, né? Então a gente criou uma roda que girava dependendo de todos, né? E tudo isso favoreceu que a gente continuasse o que começou lá décadas atrás, os nossos grupos, que nesse momento a gente migra para a terapia comunitária, justamente porque a gente tinha uma alta demanda de clientes nos nossos grupos, e a terapia comunitária atualmente, estamos em 2023, ainda é, no nosso entendimento, a melhor estrutura para conversar com muitas pessoas. Muitas pessoas, estamos falando com grupos de mais de 25 pessoas, né? Tu tá facilitando o grupo também, a gente está vendo, cada grupo tem, no mínimo 20, acho que o último que eu participei, o menorzinho tinha 17, assim, e o maior que eu facilitei recentemente tinha 36 pessoas. Então a terapia comunitária tem essa estrutura que facilita um processo dialógico com muitos participantes, né? Então, isso a gente consegue fazer gratuitamente. E acontece também justo ali em 2016, quando a gente começa essa transição para um curso que não passe pela troca financeira, e então a gente reduz o curso de 3 anos e aproximadamente 800 horas, 500 a 800 horas, a gente passa para um curso de 3 semestres, né, 1 ano e meio, 18 meses, que finaliza os certificados com no mínimo 1.000 horas. Então, um curso com metade do tempo e com o dobro do tempo de preparação, né? De novo, porque a gente é muito comprometido com o rigor conceitual e está produzindo um curso que realmente ensine terapeutas a construir uma segurança na incerteza de conversar com os seus clientes, de estar levando isso para a sua prática. E, claro, uma última transformação que acontece em 2018 é quando a gente, 2016 a 2018, nesses 2 anos de transição, é quando a gente abre o nosso curso para terapeutas não psicólogos. Mas daqui a pouco a gente vai ter uma pergunta que fale mais sobre isso, mas entendendo que a nossa terapia, a terapia colaborativa dialógica, não passa pelas questões legais, por processos legais que são regidos pela psicologia, pela lei que regulamenta a profissão psicólogo, a gente pode fazer desse processo uma terapia conversacional. A terapia colaborativa dialógica, cito, não passa por 3 dos conceitos que são exclusivos da profissão do psicólogo. Eles são o psicodiagnóstico, a avaliação psicológica e a testagem psicológica. Por a gente não fazer o diagnóstico, não precisar passar por esse processo avaliativo dos nossos clientes, por a gente ter uma prática que não é patologizante, pelo contrário, é despatologizante, pelo contrário, ela é cética a essas generalizações que podem simplificar a identidade dos nossos clientes, por a gente fazer um trabalho que busca ampliar a descrição e não reduzir aquelas páginas dos livros, a gente consegue abrir o nosso curso para não psicólogos. Quando ela é a terapia colaborativa dialógica, quando ela é praticada por um psicólogo que esteja em dia com o CRP, que esteja fazendo a sua prática ética e rigorosa, ela pode se caracterizar como uma psicoterapia, sim. Mas quando ela é praticada por um não psicólogo que respeite as fronteiras da lei que regulamenta as profissões, ela se caracteriza como uma terapia conversacional. E isso não é exclusividade da psicologia, né? A gente tem muitas formas de conversação terapêutica espalhadas aí pelo mundo, né? E não é a psicologia que finca a bandeirinha lá e pode dizer que nós temos primazia sobre as conversas que são terapêuticas e quem não é psicólogo não faz conversa terapêutica. A gente entende, claro, é senso comum, esse saber de que qualquer interação pode ser transformadora, pode ser terapêutica. A gente treina nossos
estudantes, nossos colegas, nesse tipo de conversa. De 2018 para cá, a última grande revolução foi, infelizmente, com a pandemia, em 2021, quando a gente precisou fazer uma rápida transição para um instituto completamente online, virtual. A gente agiu rápido, 17 de março, com a pandemia chegando no Brasil, a gente fechou as portas, ouvimos várias críticas de que ia ser só uma gripezinha, de que a gente não podia abandonar nossos clientes, que não teriam acesso à internet, mas a gente escolheu proteger os nossos clientes, os nossos terapeutas, a nossa secretária, a nossa equipe técnica, administrativa, e já no dia 17 de março, ninguém mais se encontrava, todo mundo foi para o online, para o domiciliar, né, para o home office. E claro, foi uma adaptação que a gente fez muito rápido, acredito que em 2 semanas a gente já estava atendendo quem conseguia o acesso à internet pelo virtual, testamos e tentamos vários aplicativos até encontrar onde a gente está hoje em dia, e nesses anos para cá, a gente está totalmente online, e só agora em 2023, retomando alguns projetos presenciais, cito o projeto facilitado pela Bárbara Demarco, que é o Terapia na Comunidade, em que ela está levando as rodas de terapia comunitária para a comunidade, uma comunidade carente aqui de Florianópolis, que está precisando conversar, que está nos chamando, eles que nos convidaram, né, para fazer essa facilitação lá. Então, bem ansiosos para ouvir mais desse projeto. E agora também, recentemente, a gente teve o primeiro em anos família de origem o workshop, né, família de origem do terapeuta, FOT, para encurtar, dedicado para mulheres, que investiga, explora e desafia a transformação, os processos sócio-históricos, socioculturais de mulheres na construção do ser mulher, dessa identidade e todas as opressões que estão envolvidas no processo e oportunidades de revolução também. Tivemos recentemente, e foi presencial. Fiquei com um pensamento que eu gostaria muito de compartilhar contigo. A palavra movimento, ela está no nome da SIM e também na história da SIM, né? Quantos movimentos a ONG passou. E acho que me sinto convidada também a trazer uma frase da Thelma, que é: nós vamos ser aquilo que o mundo pede para a gente ser para atender a demanda do cliente. Essa frase comunica muito da nossa postura, né? Uma postura colaborativa, ela visa trabalhar com, colaborar, né? Então, a demanda que vem, a gente quer se comprometer com essa demanda e poder trabalhar com aquilo que o cliente traz, né? É bem diferente de cooperar, por exemplo, que a operação tem uma direção, tem um objetivo, e quem coopera fica numa função secundária de seguir aquele objetivo, né? E o colaborar, o produzir, ele não tem destino, ele produz e a gente se surpreende com o que é produzido. Pelo menos uma significação que eu gosto de dar quando eu penso a palavra-chave da nossa prática, né? Bom, seguindo com as perguntas que foram colaboradas, né, pelos nossos colegas e membros da ONG, a gente tem mais uma pergunta da Rô, uma colega, que é: qual a diferença entre psicoterapia e a terapia dialógica? Muito bem. Começamos a responder essa pergunta, né? Então, vamos destacar aqui que quando a gente está falando de psicoterapia, a gente está falando de uma profissão que existe uma lei que regulamenta o exercício dessa profissão. E essa lei é exclusiva para psicólogos. Qual é, então... e psiquiatras, né? Mas estou falando que tem graduações específicas que podem exercitar essa profissão. Quais são alguns critérios que, falando simplicitamente, mas só para ilustrar bem essa diferença, né? Como eu falei mais cedo e repito aqui, né? Existem 3 exercícios da profissão que são exclusivos dos psicólogos, para a lei que regulamenta o exercício da profissão, que são
a avaliação psicológica e todo o processo, a testagem psicológica, né, a compra e o uso de testes psicológicos, desde aqueles projetivos, o Rorschach, até aqueles, o palográfico dos pauzinhos, talvez as pessoas tenham feito já nas CNHs delas, perdão. E o psicodiagnóstico é o terceiro exercício, né? Porque a gente não passa por nenhum desses três, a nossa prática na ASSIM, ela pode ser exercida por profissionais não psicólogos. A gente não faz psicodiagnóstico nem avaliação, muito menos aplica teste psicológico. Porque a nossa prática visa questionar e ser cético a esse saber generalista do psicodiagnóstico, porque a gente está tentando produzir algo diferente, algo que emancipe as pessoas dos seus estigmas, das suas descrições simplificadoras, porque a gente está tentando produzir um entendimento de saúde mental em que o cliente é o maior conhecedor dele mesmo e não o profissional, é que a gente está se afastando dessa prática. E porque a gente já não faz isso, a gente pode convidar não psicólogos para praticar com a gente. Então, a terapia colaborativa dialógica, e tem artigos fantásticos questionando os processos diagnósticos, a gente está falando aqui muito inicialmente, polêmico, claro, talvez as pessoas já deem quit do vídeo só para a gente falar isso, mas já tem muito conhecimento científico produzido, e fica a indicação de leitura do meu artigo de 2017, o Fazer e Estar na Prática Colaborativa Dialógica, em que eu trago a tradução de alguns trechos de um artigo da Harline Anderson, do Gergen e da Lynn Hoffman, em que eles questionam os processos diagnósticos justamente nesse lugar de o que se ganha, dando um nome que não é o nome que a pessoa que está vivendo a problemática deu, ou vive espontaneamente, o que se ganha alienando a pessoa do seu saber no saber expert. E a gente é muito sensível a isso, né? Ao longo da entrevista a gente deve passar mais por aí, né? Mas a gente é muito sensível à identidade das pessoas, a gente é muito sensível às opressões sociais que acontecem. Então existem muitos diagnósticos que passam por um corte de gênero que, se a gente para analisar, é um absurdo nessa sociedade a gente ainda ter diagnósticos que são majoritariamente aplicados a mulheres, majoritariamente aplicados a uma minoria que tem pouco poder de resistir a essa onda social de ficar dando nome para problema das outras pessoas, né? Dito isso, salvamos algumas exceções em que o diagnóstico oferece um lugar de, pelo menos, deu uma identidade, deu um nome para uma situação muito desesperadora, muito abstrata, porém, é muito perigoso, porque isso pode gerar uma dependência e uma alienação de si, que vai produzir o quê? Vai continuar produzindo um mundo em que as pessoas não têm poder de voz, e sim, delegam a sua voz para outros representantes, que fazem um mau uso desse poder, em vezes, né, na maioria das vezes. Já está se tornando política essa conversa, como sabíamos que se tornaria, né, mas é assim, sempre foi, sempre será. Uhum. Confesso, particularmente, Bruno, esse foi um dos grandes convites que eu senti no meu coração ao conhecer a Assim, né? Esse lugar do não saber, de conhecer com o cliente, né? Quando tu traz a frase, o cliente é o maior conhecedor de si mesmo, isso toca o meu coração, me atravessa. E quando vem o diagnóstico, acontece um diálogo com o diagnóstico também, né? Como tu falou, é interessante isso. Colaborar com o diagnóstico do cliente. É bom tu falar isso, Lê, porque é isso, né? A gente está falando de colaboração. Se o cliente chega, eu tenho depressão, a gente não manda ele embora, sai daqui, não existe depressão. A gente entende a experiência, mas a gente quer ir para além daquilo. Então eu gosto muito de perguntar, né? Como é a tua experiência de depressão? Quando foi que tu começou a chamar isso de depressão? Que outros nomes já recebeu essa experiência, esse sentimento? Então, para a gente começar aí
uma ampliação e uma série de perguntas de investigação que vão fortalecer a pessoa no seu conhecimento de si. Então, a gente vai ter mais interesse em se relacionar com a linguagem local do que com a linguagem técnica, profissional, que pode, né, carregar todos esses riscos que a gente comentava. Bom, tem um gatinho aqui passando na tela, com licença, que ele ficou na sala. Bom, a próxima pergunta é: como a terapia colaborativa dialógica lida com casos de esquizofrenia severa? Dialoga muito com a pergunta anterior, com a fala anterior, né? Ah, pois é. Aí a gente já tem um caso que vem com um diagnóstico, né? E a gente tem uma produção muito fantástica e transformadora, inspiradora na Finlândia, com terapeutas do diálogo aberto. Esses são terapeutas também que se entendem construcionistas sociais, se entendem dialógicos, não são a mesma comunidade das práticas colaborativas dialógicas, porém a gente bebe demais dessa fonte do diálogo aberto do pessoal ali da Finlândia. E a prática que, como eles desenvolvem, e isso pode ser melhor lido, se o pessoal quiser botar no Google, né, diálogo aberto em psicose, é o nome do artigo, vai aparecer, e do conceito, né, vai aparecer várias leituras que vão poder comunicar muito melhor do que uma rápida apresentação. Muito importante que o nosso ouvinte entenda que isso é só introdução, e é muito melhor nos ler do que nos ouvir, porque quando a gente está falando aqui, por causa de tempo, as coisas ficam simplificadas e a gente pode cometer gafes conceituais, e no texto a gente tem toda a qualidade da revisão para poder escrever com rigor conceitual. Porém, vamos lá. O nosso entendimento para conversas com situações de crise, que a gente pode entender como psicóticas, que a gente pode entender como esquizofrenia severa, né, o que a gente vai fazer é conversar com a expressão do cliente, enquanto traz o máximo de interessados no processo possível para estar junto da conversa. Então, assim a gente já quebra com o individualismo de um processo terapêutico, não se trabalha sozinho, se trabalha no mínimo com a família, mas também com a rede comunitária, com os vizinhos, com a escola, com o trabalho, com quem tiver interesse em participar, com quem for interessante que participe, né? E claro, isso pode se dar de várias formas, desde presente na sessão, até com cartas, com mensagens, áudios, conversas, outras, né, outras reuniões paralelas, para a gente incluir a sociedade na desconstrução da experiência psicótica. Porque o que acontece, o que tem sido pesquisado na Finlândia, é que a linguagem, o recurso psicótico surge em pessoas que não entendem mais nenhuma forma de serem ouvidas. E quando essa pressão chega num extremo, a psicose pode ser uma forma de se comunicar e de expressar coisas que são, como a gente falava mais cedo, muito abstratas para encontrar palavras. Então, o terapeuta colabora com a linguagem do cliente, da família, né, colabora com o que pode ser entendido como delírio e alucinação, ele conversa com tudo aquilo, entendendo que se a gente tem o rebolado de conversar com essas metáforas, com essas imagens, com essas histórias, se a gente consegue colaborar, a linguagem começa a fazer sentido. Eu não estou falando que o terapeuta interpreta, não, longe disso. O cliente interpreta. O terapeuta está curioso, ele pergunta mais um pouquinho, né? Então, se daqui a pouco vem um discurso de que escuta a voz de um Deus, a gente pergunta, e o que esse Deus tem te falado? Né? E aí a pessoa vai dando espaço para essa linguagem, para essa comunicação. Né? Tem um outro caso bem clássico e resumidíssimo, né? Que um cliente falava que tinha uma doença venérea há muitos anos e que tinha muito medo de contagiar a esposa e por causa, né, de uma traição de anos atrás. Foi feita uma série de exames, não se encontrava nada, e então encaminharam o cara para psicologia, né? O que aconteceu é que vários psicólogos tentaram convencer ele de que ele estava delirando, até ele cair com o Harold Golishan, terapeuta colaborativo dialógico,
E o Harry perguntou para ele, desde quando você tem essa doença? E essa foi uma das primeiras perguntas, e a conversa se desenvolveu. Talvez as pessoas já tenham percebido qual é o gancho dessa terapia, né? No final, ao perguntar para esse cliente o que tinha sido diferente nessa terapia, o que tinha sido legal, ele falou, ele acreditou em mim. A maioria dos profissionais me pergunta desde quando eu acho que tenho essa doença, e ele me perguntou desde quando eu tenho essa doença. E quando ele acreditou em mim, eu sabia que eu podia conversar com ele, porque eu não ia estar sendo taxado de louco, eu não precisava me proteger dele, eu pude me expressar, e isso me fez muito bem. Então, é nessa máxima. A gente quer que os clientes se expressem legitimamente, se expressem sem medo. Uma outra pesquisa do Diálogo Aberto maravilhosa é que eles têm reduzido demais o uso de psicotrópicos, de antipsicóticos, mais especificamente. E a pesquisa é maravilhosa, porque eles têm muita verba governamental, então eles podem fazer uma pesquisa quantitativa com as experiências de psicose. Então eles têm reduzido a ponto de cortar os antipsicóticos 100% de alguns casos e trabalhando apenas com ansiolíticos, porque eles entendem que, né, com essas pesquisas, eles têm entendido, a partir da voz dos clientes, que a experiência psicótica é muito assustadora para quem está vivendo a experiência psicótica. Porque a pessoa tem, ao mesmo tempo que ela está na alucinação, ela tem uma percepção de que aquilo é muito diferente, ela tem uma percepção do olhar de estranhamento e julgamento das pessoas. Então, o ansiolítico pode acalmar a ansiedade, o pânico frente a essa experiência, para que a pessoa expresse, descreva, produza conhecimento desde a sua experiência psicótica, e com isso se fortaleça para agarrar de volta a sua própria linguagem, a sua própria forma de viver a realidade. Então, percebam, né, hoje a gente tem uma indústria farmacológica que droga as pessoas, dopa as pessoas, se não bota em manicômio, que ainda é uma luta que precisa ser muito lutada, mas que já está em termos, né, algumas pessoas conscientizadas, né, no mínimo as pessoas vivem dopadas para o resto das suas vidas, excluídas da sociedade, no máximo são institucionalizadas e esquecidas do mundo, né? Então, essa prática na Finlândia, do diálogo aberto, não posso reforçar o suficiente, é transformadora e revolucionária, porque ela é política, ela inclui as pessoas e a sociedade no tratamento das experiências psicológicas, não individualizando, e ela tem reduzido ao máximo o uso de drogas que vão deixar sequelas naquela identidade, e que é isso, no máximo vão dar um para-te quieto, e a pessoa vai continuar, talvez, participando perifericamente da sociedade. Mas o que eles têm encontrado é que a maioria dos clientes que eles conseguem ter um primeiro contato, na primeira experiência psicótica, eles não voltam a ter experiências psicóticas, porque aquilo foi acolhido na primeira vez. Aquilo foi ouvido na sua integralidade na primeira vez que precisou acontecer. E isso, então, produz recursos que a pessoa não volta mais lá. E é isso que a gente quer fazer com a terapia colaborativa dialógica. Uma vez perguntaram para Harlene Anderson, autora estadunidense das práticas colaborativas dialógicas, se a terapia dialógica era mais lenta ou mais rápida. E aí ela falou que não é nem lenta, não é nem mais lenta, nem mais rápida, ela é no tempo do cliente. Porque o cliente determina um ritmo, e o terapeuta precisa se desenvolver, estudar e treinar para colaborar com o ritmo do seu cliente, não acelerar e nem segurar o processo. Como a gente tem hoje muitas terapias, né, que são focadas em resultado, que querem, né, em uma sessão, já passa um monte de tarefa, já aliena a pessoa de todos os seus recursos, porque fica só dedicada à teoria e não à experiência material do sujeito, e assim tranquiliza os profissionais de que eles estão fazendo muito, mas na verdade está distanciando o vínculo, a intimidade necessária para que haja um conhecimento de dentro. E isso também é uma referência a Paulo Freire, quando ele fala que para haver aprendizagem, a gente precisa ir ao encontro da realidade do estudante, do aprendiz. Né? E se a gente aprende com o aprendiz sobre a sua realidade, o conhecimento que ele produz e o conhecimento que a gente desafia, né, coloca na zona de desenvolvimento proximal, ele vai ter coerência com
a rotina, o dia a dia e a realidade do aprendiz. Ou seja, vai ser muito mais sustentável a longo prazo, porque não é um conhecimento que ele vai ser só decoreba, vai só decorar para passar adiante, e vai ter produzido a partir da sua realidade. Quais as transformações que a ONG já passou? Uma outra transformação que recentemente eu tenho sentido muita admiração da nossa comunidade é de uma conscientização política para a gente entender, e essa é uma transição da ONG também, né? Quando a gente começa a recrutar terapeutas que representem minorias, que representem populações oprimidas, a gente traz essa força de transformação social para o nosso meio também. Então, essa é uma mudança que está acontecendo agora e que todo mundo pode perceber no dia a dia da ONG, né? Desde quem a gente tem chamado para compor o conselho da ONG, que é o corpo estratégico que pensa o futuro da ONG, que pensa o dia a dia da ONG, né, já traz essa sensibilidade para as pautas, né? Cito principalmente para as pautas feministas, para as pautas antirracistas, para as pautas da diversidade de gênero, para as pautas de classe mesmo, né, de luta de classe, da classe trabalhadora, justamente para encontrar com aquela sensibilidade lá de 87, que a Thelma já tinha, de fazer, abrir, né, não é nem uma ponte, é abrir um caminho, uma picada nessa mata fechada, essa não é uma boa metáfora, né, mas abrir um caminho onde antes não havia, para trazer essa tecnologia, esse conhecimento e essa comunidade ao alcance de pessoas que antes não teriam acesso, principalmente pela exclusão do dinheiro, né, pela exclusão material que a gente vê. O ensino no Brasil está muito elitizado, e essa é uma crítica que a gente precisa fazer aqui na Sim, para continuar trabalhando com o que a gente sente no coração, que é o que vai transformar a sociedade. Essa é uma mudança maravilhosa, né? E falei do conselho, mas isso está acontecendo em todos os âmbitos da Assim também, né? E queremos mais representatividade, queremos que a Assim possa... A gente vai chegar nessa pergunta daqui a pouco, né? Mas com esse corpo consciente politicamente, não só querendo aprender algo para seguir uma carreira individual e individualista, mas querendo aprender e dominar sobre a construção social do mundo, para mudar o mundo. E a gente pode fazer isso. É longe, mas sozinho é impossível. Em comunidade, isso começa a apresentar algumas possibilidades. É interessante pensar na postura filosófica, né, na mudança também de visão, pelo menos particularmente, falando de mim, né, do próprio terapeuta com relação à sua postura na vida, né? E acho que algo que eu lembrei agora te ouvindo, Bruno, foi quando a gente migra para o online, a gente sai de Florianópolis e acessa o Brasil, outros lugares do Brasil, né? Outras culturas, outras linguagens também, né? Sim, nossa, ótimo tu lembrar disso, porque, claro, quando a gente está em Florianópolis, não está num polo central, como seria São Paulo, por exemplo, né? A gente tem muito mais dificuldade de abrir para o Brasil inteiro, né? Fica muito mais caro. E aí, com o online, a gente consegue acessar esse perfil de terapeuta que a gente está buscando no Brasil inteiro, porque não no mundo inteiro, né? Hoje a gente já tem uma estudante que faz curso com a gente, uma brasileira morando nos Estados Unidos, né? E queremos mais. A gente só precisa de a materialidade da internet para facilitar que isso aconteça, né? Mas logo a gente pode atender também outras demandas. A gente vai recrutando e fortalecendo para ampliar cada vez mais o acesso. Bom, falando do online aqui, tem uma pergunta sobre a sede física. Ótimo. Né? Como usarão a sede física da ONG, que atualmente está em construção, né? A minha vontade por presencial é duas, né? Uma a gente já falou mais cedo, que é assim, vá até as pessoas, vá até a comunidade, né? O projeto está sendo agora liderado pela Bárbara, assim, na comunidade, fazendo as rodas de terapia comunitária no local. Porém, a gente tem sim esse espaço em Ratones que a gente pode estar usando, e a minha vontade é que seja
principalmente espaços de grupo. Uhum. A gente vai deixar esse feijão com arroz da terapia, terapia individual, mesmo a de casal, de família, vamos deixar no online, porque no presencial a gente pode trazer mais pessoas e fazer processos grupais que se beneficiam demais da roda, das pessoas ali presencialmente, da conversa paralela, da pausa para o café. Então, tudo isso a gente perdeu com o online e precisamos resgatar, né? Então, uma vontade é que a gente possa fazer uma atuação mais local com a comunidade do norte da ilha, principalmente de Ratones, estando aqui, né? Como a gente falou, isso é paralelo, assim na comunidade, assim está numa comunidade também aqui em Ratones, e pode fazer isso acontecer na sede, mas também facilitar mais o treinamento, a parte grupal do treinamento dos terapeutas de forma presencial, e por que não, grupos de terapia, terapia comunitária, presencialmente, né? A gente tem alguns espaços em que isso pode acontecer, e essa é a minha principal vontade, assim, que a gente possa desenvolver mais e mais as práticas grupais como a prioridade, como o espaço privilegiado de transformação da identidade, né? Se a gente é construcionista e entende que se transforma nos relacionamentos, o espaço do grupo tem muita potência de transformar a nossa realidade, a forma como a gente vive no mundo. Nossa, minha experiência prática nos grupos tem me provado isso, né? A potência que tem o diálogo, a troca em grupo, né? Bem, seguindo as perguntas. Por que nunca recorreram a verbas extras para manutenção, como recursos governamentais, empresas e outros? Uhum. Já recorremos, sim. Tinha uma época da assim, acho que era 2009, eu fui o captador de recursos da Assim nessa época, né, e a gente conseguiu algumas verbas com as quais a gente comprou computadores da época, e assim, nós somos ótimos terapeutas, somos excelentes terapeutas, e somos medíocres todo o resto. Então, eu fui um medíocre captador de recursos. Eu não tinha o conhecimento do planejamento do projeto, da gestão do projeto mesmo, né? Tivemos sucesso, né? Deu uns arranca-rabo, mas aquilo demandava muito tempo, né? E logo eu precisei me dedicar à clínica, precisei me dedicar à minha carreira e ao desenvolvimento teórico da Assim, e isso foi atrofiando até deixar de existir essa frente de projetos, né? Eu sinto que é uma possibilidade, mas a gente não pode ser ingênuo, não pode ser inocente. Trabalhar com verba pública exige um rigor conceitual muito pior do que o que eu demando e exijo dos terapeutas, né? Ele precisa ser no centavo, precisa ser muito bem produzido, e a gente não tem uma pessoa capacitada que a gente confie, que a gente conheça. Primeiro, a gente não conhece ninguém. Depois, que a gente possa confiar, que entenda quem é Assim e o projeto da Assim, para escrever um projeto, para gestar esse dinheiro das verbas públicas, né? Apesar de que o projeto agora paralelo à Frente Mulher da Assim, o Assim Mulher, tem também essa vontade de escrever projetos e usar verbas públicas para estar desenvolvendo terapias e outras dinâmicas de desenvolvimento das mulheres, né, para mulheres, com mulheres. Então, já foi feito, paramos de fazer porque não tínhamos massa competente para fazer, massa qualificada, e é uma vontade do futuro, né, que a gente possa estar usando disso para não só suprir uma lacuna, mas conscientizar o Estado de que existe essa lacuna, né? É o resultado, é a publicação de um trabalho com essa verba pública que pode conscientizar o Estado a desenvolver políticas públicas, então, sob responsabilidade estatal, para continuar esse trabalho que a gente vai começar e provar que é necessário. Então, de novo, a sociedade civil é que vai desenvolver o nosso país, né? É o que vai desenvolver a nossa sociedade. Quais desafios a ONG vem passando recentemente? Eu acho que hoje o desafio que mais me incomoda é a nossa dependência dos meios de comunicação, das redes sociais,
e desses algoritmos, que eles não se importam com trabalhos de qualidade, eles se importam com o que vai dar view, com a polêmica, com um formatinho que é a moda, é o modismo, né? Então, para quem me conhece um pouco mais, sabe que eu sou muito crítico ao conteúdo de rede social. Eu acho que as pessoas estão desaprendendo a ler, desaprendendo a prestar atenção, e sob a desculpa de que mais a informação ali é mais rápida, a informação ali é breve, mas é também simplificada e pouco relevante, né? Vamos ser bem sinceros, quem é que investe tempo de qualidade? Quem é que tem uma curadoria dessas redes sociais para só ver conteúdo de qualidade, né? A gente é invadido porque a gente não tem opção. Essas tecnologias têm gente muito mais inteligente do que nós trabalhando para deixar as pessoas dependentes do aplicativo, né? E a nossa resistência individual é irrisória comparado às forças que estão em atuação aqui. Então, a gente tem muita dificuldade, porque sim, há um monopólio da comunicação e do marketing pelas redes sociais hoje, né? Especificamente aquela. E então, a gente precisa encontrar formas de subverter isso e mostrar o nosso trabalho, chamar as pessoas para o nosso trabalho. A gente conta principalmente com a divulgação boca a boca dos nossos clientes e terapeutas, mandando mensagem das nossas campanhas, entrando em contato com escolas e centros de saúde, e CRAS, e empresas, e o que mais, para que a gente possa estar acessando as pessoas e mostrando que existe, sim, esse trabalho, né? E não é só vendo palestrinha nessas redes sociais, seja elas quais forem, todas elas eu sou cético e crítico, né? Porque é um conteúdo feito a priori, feito para impactar, feito para ser entretenimento. Estudo de verdade, o rigor conceitual do estudo, passa por uma pesquisa bibliográfica, passa por uma capacidade de leitura e de concentração que, vamos combinar, é perdida nesses outros formatos. Não estou falando que eles são absolutamente inúteis. Estou falando que quem se alimenta absolutamente deles está ignorando uma parcela do conhecimento que exige muito mais dedicação, tanto para ser consumida quanto para ser produzida, e isso é diretamente proporcional à qualidade do conhecimento. Também tem uma crítica, às vezes, a forma como os diagnósticos são colocados e espalhados e como as pessoas estão se identificando, enfim, isso é uma crítica também que eu tenho com relação ao que acontece dentro das redes sociais. Bom, essa pergunta é interessante. Vai fazer um link, talvez, com a tua fala inicial, Bruno, mas vamos com ela. A história da criação propriamente da ONG. De onde vieram as ideias, a necessidade, quem estava à frente no princípio? A gente começou a responder, né? E talvez uma outra parceria da história, eu gosto de contar histórias não lineares, né? Mas uma história que eu sempre ouvi da mãe, da Thelma, é que ela foi criada já com uma cultura familiar de participação social. Então, ela, adolescente, ela ia até as comunidades, até as favelas, onde ela fazia ali um serviço que, claro, inicialmente talvez tenha caracterizado como um serviço de caridade, e hoje a gente é crítico a isso, mas vamos combinar, estamos falando da década de 60, 70, então, né, outra realidade, mas isso foi se desenvolvendo, se sensibilizando até esse ponto em que a transformação mais recente, né, como começou, a gente está sempre começando, a gente está sempre se tornando, e o que estamos nos tornando hoje, o que a gente está começando hoje, é uma participação mais politizada da assim nos processos que são entendidos como de saúde mental, né? Se a gente começar a entender que o que a gente chama de mente é uma aprendizagem social, uma forma de participação social, a gente não pode ignorar que a nossa prática precisa impactar socialmente as dinâmicas, ou aquilo vai estar sendo, né, vai estar sendo limitado. Então a gente não quer trabalhar
para que uma pessoa saiba lidar com a violência. A gente quer trabalhar para que um grupo de pessoas supere a necessidade, o recurso da violência. E eu falo isso com um tanto de ironia envolvido, né, para quem puder não ter entendido a ironia, né, mas usar da violência como recurso para o quê? Para conseguir calar o outro, para conseguir algo que quer do outro, né? Isso aí é a ironia envolvida, né? Mas a necessidade de superar isso em direção ao diálogo, em direção a um relacionamento equitativo, em que todos têm voz, em que as tensões possam ser trabalhadas para que o que se conquiste não seja a acumulação por um, mas a distribuição da acumulação. Bom, a gente falou do princípio e agora vem uma pergunta sobre as propostas futuras da ONG. Quais são as propostas futuras da ONG, assim? Eu recentemente estive num podcast do pessoal lá de Nova York, do East Side, e ele me perguntou isso, assim, e eu respondi para ele em 3 tempos, né? Um tempo curto, médio e a longo prazo. Em um tempo curto, eu quero que a gente possa desenvolver mais do presencial e comunitário, né? Presencial em grupo, presencial comunitário. Porque sinto que isso vai fortalecer a comunidade da Assim, não só entre terapeutas, mas os clientes também. A gente já tem muito cliente que é membro da comunidade da Assim, que participa dos nossos grupos comunitários há muitos meses, se não anos, né? E essa possibilidade presencial vai facilitar que a gente possa encontrar com eles e ter mais espaço de troca. A gente possa tomar café, fazer um intervalo, né? Antes de começar, depois de começar, porque agora abre a sala, tá todo mundo ali, fecha a sala, vai todo mundo desaparece, né? Não tem pegar o ônibus junto, não tem aquelas conversinhas paralelas de corredor que são tão importantes para a construção do vínculo. Talvez não para o desenvolvimento da tarefa, mas para a construção da intimidade são cruciais e a gente precisa desenvolver isso. A curto prazo. A médio prazo, eu acharia muito interessante que a Assim tivesse mais frentes comunitárias, que a gente estivesse fazendo mais rodas nos locais, né? Então, que a gente vá até as escolas, que a gente vá até as comunidades, até a favela, até onde for, até as praças. A gente já fez o Assim na Praça em 2018, né? Queremos mais versões do Assim na Praça aí a médio prazo, que a gente possa compor e desenvolver uma equipe interessada, porque isso tudo foge das horas básicas da comunidade Assim, né? É um extra. Então, para a gente desenvolver isso. Mas também, uma coisa muito importante que eu quero a médio prazo é que a Assim possa produzir mais conhecimento publicado do que ela já está fazendo. A gente produz muito conhecimento no dia a dia, e os terapeutas ainda são muito inibidos de botar isso no papel, de escrever um rascunhão mesmo, mas daqui a pouco a gente se junta num grupo, compila aquilo, faz a fundamentação teórica, bota no formatinho, publica. A gente está fazendo coisa que em nenhum outro lugar do Brasil, sequer do mundo, está sendo feita. É situacional, é local a tecnologia que a gente está desenvolvendo. E a gente precisa compartilhar, porque nós somos uma comunidade que conseguiu superar a troca financeira, o investimento financeiro por parte dos estudantes, para ter seu estudo continuado, e isso é revolucionário. Né? E a gente precisa estar desenvolvendo. Bom, e a longo prazo, essa vontade talvez seja inspiradora e tensionadora, mas eu tenho muita vontade de que terapeutas experientes da Assim, gente que faça o curso e que continue conosco, continue produzindo conhecimento, que esteja alcançando esses níveis de maturidade da linguagem, que possam essas pessoas se inserir nas políticas públicas. Nos centros comunitários dos seus bairros, nas associações de moradores, no centro de saúde, né, aqui em Ratones a gente tem, né, o Conselho de Saúde Comunitário, né, e que as pessoas possam estar se inserindo nesses espaços de políticas públicas para estar
subvertendo essas formas, né, incentivando, emancipando os seus vizinhos nessa sutileza que é a nossa linguagem, e que tão rapidamente convida as pessoas a querer participar disso, né? É uma voz curiosa, é uma voz interessada, é uma voz que não tem medo de fazer pergunta para aprender. E se a gente começa a fazer pergunta para aprender sobre o bairro onde a gente mora, a gente começa a entrar em contato com realidades que depois a gente não pode mais ignorar. E é isso que eu quero, a longo prazo, entendo, mas a inserção da SIM e da sua comunidade nas políticas públicas, para que o nosso impacto social possa ser potencializado, multidisciplinar. Ai, meu coração vibra, é muito lindo. Bom, agora fechamos as perguntas sobre a ONG, Bruno. Agora a gente vai para as perguntas pessoais da sua história. Essas perguntas que a gente trouxe agora foram da Dani. Agradecer a Dani e a Rô pelas perguntas e pela colaboração com a nossa entrevista. Muito obrigada, meninas. Obrigado. Agora a gente vai com as perguntas da Andressa. A primeira pergunta: qual a motivação que te levou a ser professor? Que bacana. Eu sinto que a facilitação da aprendizagem, né, vem num lugar de responsabilidade, assim, né? Eu fui formado pela Universidade Federal, aqui de Santa Catarina, Florianópolis, né? E lá eu tinha muitos professores que incentivavam demais a gente a devolver para a sociedade, né? A estar acumulando aquele conhecimento e devolver para a sociedade. Dito isso, eu tive o privilégio de uma família que pôde investir nos meus estudos quando eu fui para o exterior também estudar. E isso, de novo, me comprometeu com esse lugar de compartilhar, de devolver. Bem recentemente, claro, com o crescimento de uma política de extrema-direita no Brasil, isso fica ainda mais tensionado, porque a gente vê que o pobre tem um lugar fixo e que ele não pode incomodar muito. E que a classe trabalhadora também tem que ficar ali na dela. Ninguém pode ter mobilidade social, né? E isso me deixa muito revoltado e me dá muita vontade de romper essas fronteiras. Sozinho eu não posso fazer nada, mas na SIM, pelo menos, a gente pode recrutar estudantes que representem minorias oprimidas para estar adquirindo esse conhecimento, mudando as suas vidas, né, tendo uma mobilidade social através dessas práticas e podendo também compartilhar isso com outras comunidades que são relegadas a atendimentos muito sucateados. E isso não é nem uma crítica ao atendimento que elas recebem, mas sim a uma estratégia de sucateamento para que essa população fique num nível, perdão, bati aqui, num nível de acesso que não gere mais demanda, que não gere empoderamento, fortalecimento, emancipação. Eu sou muito inspirado pela prática do Paulo Freire, né, e acredito que ele trouxe demais, fazendo a pergunta do professor, né, ele trouxe as dicas necessárias no livro Pedagogia do Oprimido para a gente poder, sim, conversar com pessoas que não teriam outra oportunidade de conversar, que a gente precisa buscar essas pessoas, a gente ter a iniciativa de buscar essas pessoas, de nos informar sobre a realidade delas, de perguntar para aprender, e dessa forma começar um processo de emancipação colaborativa, dialógica, para que estudantes, terapeutas e clientes se apropriem desse lugar, dessa comunidade e façam o próximo passo, assim, façam o próximo movimento, né? Tirem os véus das ilusões sociais que querem deixar a gente conformado com o sistema. Às vezes eu acho que eu posso plantar uma sementinha, né? Não sei o quanto isso, mas o futuro dirá. O futuro dirá se essa sementinha vai germinar. Pensando que a gente também está no futuro desse passado, dessa história que começou lá atrás, né? A gente já consegue ver
as flores, assim, que já germinaram dessa trajetória de vocês, da, assim, né? A gente, né? Bom, e mais sementinhas germinarão nesse futuro, né, Bruno? Torço Bom, muito. próxima pergunta. O que atualmente te motiva a continuar exercendo a sua profissão? Acho que está envolvido, né? Claro, com a outra pergunta, mas hoje eu posso definir, com algum cuidado, a minha profissão em algumas frentes, né? A facilitação do treinamento dos estudantes em terapia colaborativa geológica, a clínica privada, onde eu atendo meus clientes, e a facilitação da terapia comunitária. Essa é a minha carreira como terapeuta, né? Eu tenho alguns outros projetos paralelos que conversam e trocam, mas que esse é melhor deixar no suspense por enquanto. Mas, e talvez uma outra frente com o estudo é a minha participação na Comunidade Internacional do Construcionismo Social, onde, né, eu sou conselheiro dos associados internacionais e a gente está também produzindo construcionismo social de uma forma politizada, aberto, deselitizante, que saia do inglês para as outras línguas. Então, é isso, né? A gente precisa ter essa responsabilidade de participar de onde pode, onde consegue, vai subvertendo, vai levantando uma bandeira, vai ocupando espaços. E isso me motiva demais. Quando eu te vejo ler, quando eu vejo nossas estudantes que estão ocupando espaços, que estão agindo contra todo o script social que lhes foi entregue, incutido, né, na história, ocupando espaços de forma crítica, ocupando espaços de forma interessada a compartilhar, a ir além do conhecido e do confortável, a passar pelos desconfortos inerentes a uma zona de desenvolvimento proximal. Isso tudo me deixa muito inspirado, assim, é inspirador a gente estar na nossa terapia comunitária e ver alguém falar que participou apenas ouvindo por 2 meses, isso é uma história recente, né? Participou apenas ouvindo por 2 meses e hoje, então, teve coragem de falar porque alguém falou de um assunto que é exatamente igual ao dela, nunca é igual, mas ela sentiu, e aí ela se expressou e a gente ouviu essa pessoa, e o poder que tem uma mulher se expressando ali, contando uma história dolorida para 30 estranhos, é muito inspirador. Eu sinto que eu me inspiro nesse lugar, assim, de ver gente que está se fortalecendo, que está dando os primeiros passos, que me compromete a continuar dando os meus passos também, né? A gente, claro, tem uma sensibilidade para o conceito do lugar de voz, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que quem tem mais conhecimento tem uma responsabilidade de compartilhar esse conhecimento também, né? Senão a gente vai demorar muito para transformar o mundo. A gente precisa se sensibilizar. E tem um monte de homem branco hétero aí que não está ocupando lugar, porque lugar de voz. Mas, porra, não é só falar no lugar das pessoas que podem falar e que devem falar, mas é compartilhar, é se sensibilizar e estudar. E estudar colonialismo, e estudar feminismo, e estudar teoria marxista, né, teoria de classes, luta de classes, e estudar opressão. E aí a gente vai entender onde a gente pode fazer politicamente um compartilhamento, ocupar um lugar, né, uma provocação, um treinamento de alguém que daqui a pouco pode te substituir, né? Eu sinto isso, que um grande medo meu é que assim morra com a gente, e que isso não tenha uma próxima geração. Começou com a minha mãe, e eu tô aqui, né? E quem vai tocar depois de nós? Quem é a próxima geração? Acho que tudo bem, talvez a gente ainda esteja trabalhando com colegas da mesma geração, mas já nasceu a próxima geração. Se a gente não investir agora nas pessoas que vão inspirar essa próxima geração, se a gente ficar confortável em que a gente não faz diferença nenhuma, de que a gente é pequeno demais para lutar, aí sim é que a luta vai estar perdida, né? Uma frase boa, vamos ver se eu me lembro dela.
Uma luta que morre, uma luta que se luta individualmente. Esqueci, gente. Mas a máxima é que se a tua luta deixa de acontecer porque tu não tá mais lá para lutar por ela, a tua luta era inútil. Não tem ninguém que se sensibilizou de pegar a causa contigo, né? Uma luta que inspire as pessoas, que abre espaço para a coletividade, é uma luta que é útil para pelo menos mais de uma pessoa, né? Gosto de pensar que juntos somos mais fortes. É isso aí. Bom, próxima perguntinha. Perguntona, perguntasse, né? Não, perguntinha. Uma boas perguntas, né? Qual o sentido que você carrega em relação ao mundo? É uma perguntona, né? Sim, sim. Esse tipo de pergunta é melhor conversada no privado, mas né, hoje, dia 31 de agosto de 2023, né, a gente está fazendo a votação do marco temporal no Brasil, que, se der errado, vai deixar numa situação ainda mais vulnerável todo o povo original brasileiro, né? Todas as etnias indígenas vão ser prejudicadas com isso. É uma sem-vergonhice, isso sequer ser pautado como legal ou ilegal, constitucional ou anticonstitucional, quando na Constituição de 88 está escrito objetivamente a legalidade da demarcação do território indígena. Então, isso aqui é cenário brasileiro, né? O que a gente ainda vive, sendo o celeiro do mundo de situação de fome, né? Agora, internacionalmente, o que está acontecendo na África? A gente vai voltar a um padrão colonial descarado, né? Até hoje, as colônias só não são no nome, né? Mas as colônias francesas e estadunidenses ainda exploram países, né, com uma riqueza natural que pertence àquele território. Eles destroem as pessoas e a terra em nome do acúmulo de capital. Esse tipo de coisa não desce mais redondo, né? Então, qual é o sentido que eu dou para o mundo, assim, é que se alguém mais se revolta, se alguém mais não consegue engolir esses abusos, o mundo tem esperança. Mas, né, não é xingando muito no Twitter que a gente vai conseguir se coletivizar e ser ouvido, né? As experiências já estão aí. Se a gente aprender com a história do nosso mundo, a gente vai ver que experiências de sucesso já aconteceram e é só a gente dar uma atualizada, né, usar a nossa habilidade colaborativa e dialógica para olhar a conjuntura local, legitimar as singularidades do nosso contexto, comunidade, sociedade, país, para que a gente possa transformar a vida para quem tem menos privilégios, né, para quem é relegado à miséria. Eu fico pensando nesse exercício, nesse lugar do voluntariado que a ONG propõe também, que é algo que chama muito a minha atenção, né? Essa ação, assim, nos convida à ação, né, ao movimento. Isso, para mim, é um ato revolucionário, ainda mais passando pelo voluntariado, que é diferente do lugar do capitalismo, que tudo é passado pelo dinheiro, enfim, né? Então, é um lugar bem sensível e bem diferente do que aparece normalmente aí ao nosso redor, na nossa cultura, pelo menos, né, atual. Bom, seguindo, em relação aos valores de construção social, como você vê os seus alunos? Acho que principalmente como fontes infinitas de respostas e de conhecimento que me atiçam demais a curiosidade. Eu tenho muita vontade da gente continuar as conversas, da expressão, né? Infelizmente, os espaços acabam restringindo, né? Mas, de novo, eu falei isso mais cedo, que se está produzindo de conhecimento
nas clínicas, nas práticas, nas equipes reflexivas, nos grupos, nas aulas, nas interlocuções. É muito poderoso. E se os estudantes ficam tímidos de trazer o seu conhecimento, a sua experiência, a gente perde isso. Ele fica ali, né, individualizado, fechado em quatro paredes, que é mais uma crítica forte que a gente tem à clínica privada, né, quando as pessoas param de estudar, param de trocar, param de se desenvolver para continuar fazendo uma prática antiga, mofada, empoeirada, pro resto da vida, até a aposentadoria, né, quando está tendo muito desenvolvimento do entendimento de relação, identidade, linguagem, psicologia. Mas dentro dos valores, assim, né, eu tenho conversado demais isso. Onde eu tenho mais intimidade do que nessa comunidade? A minha mãe é dessa comunidade, a minha esposa é dessa comunidade, as minhas melhores amigas são dessa comunidade, as pessoas com quem eu passo mais horas conversando são dessa comunidade. Claro que tem tensões, mas essas tensões vêm no momento de intimidade, que a gente está se expressando e raspa uns nos outros, mas estando comprometidos com o diálogo, a gente pode construir esse vínculo comunitário, que eu acho que é tão raro em outros espaços, assim. Não sei, as pessoas podem sentir isso nos múltiplos espaços em que elas circulam, mas talvez, e eu possa receber esse feedback depois de alguém assistir esse vídeo, mas talvez possa perceber que, da minha parte, eu quero que a gente tenha uma conversa informal, gostosa, íntima, e que todo mundo saia provocado, adequadamente desconfortável, para buscar se desenvolver. Eu sei que eu saio. Não, eu não saio igual de nenhuma conversa na qual eu entro aqui nessa comunidade, porque é sempre uma provocação que é colaborativa e que visa isso, né? O desafio ao desenvolvimento, a não estar parado, a não ser sedentário, estar se esforçando, estar se desempenhando cada vez melhor e mais convidativamente a resposta do outro. Acho que trago alguns valores junto a essa descrição da comunidade. Assim. A última pergunta já. Quais os sentidos mais importantes que norteiam a sua forma de se relacionar com sua profissão? É bem semelhante à anterior. A curiosidade de conhecer as pessoas foi uma aprendizagem que a gente não pode destacar o suficiente, assim. A gente vive numa sociedade que nos treina para afirmar, para definir o outro, para dizer quem o outro é. E tu sabe, nossos colegas sabem que eu tenho horror a definições. Tenho horror às pessoas, principalmente definindo umas às outras. Eu quero que a pessoa se defina. E quando ela se define, eu quero fazer uma perguntinha que ajude ela, que convide ela a falar um pouco mais de si, que saia da resposta pronta. E quando alguém me oferece isso, eu me sinto muito honrado também. É quando eu mais me sinto existindo. Porque aquela pessoa tem curiosidade de me conhecer. É como eu estou me sentindo hoje, assim. Tantas perguntas que me fazem explorar respostas que eu não tinha dado ainda. Eu não tinha organizado dessa forma. Não tem roteiro isso aqui que a gente está fazendo. Então, talvez isso seja uma forma de descrever que finalmente faça sentido, assim. É a curiosidade de conhecer o outro pelo outro. E a gente resistir a essas tentações de querer dizer para o outro quem o outro é. E eu não estou falando que a conversa tem que ser só sobre o outro, porque é isso, né? Tem um momento que a gente pode pedir licença. Posso pedir licença para falar um pouquinho de como eu fui impactado pela tua resposta? Posso pedir licença para trazer um outro assunto? É um bom momento para a gente mudar de assunto, é um bom momento para a gente interromper essa conversa. É uma preocupação com o relacionamento.
né? A gente traz o conceito do Gergen e da McNamee de responsabilidade relacional. É estar responsável pela continuidade daquele relacionamento. É estar responsável por não saber, que é um terceiro conceito que mudou muito a minha vida, revolucionou uma comunidade internacional, né? A gente não saber do nosso cliente, a gente não saber do nosso estudante, a gente querer saber e nunca se contentar que sabe o suficiente. Não partir de nenhum lugar que pressuponha, não partir de nenhuma teoria que já te dê as dicas de como a humanidade se desenvolve. Não, é perguntar qual é a história daquela família, qual é a história daquela pessoa, e se surpreender com o único, e não ficar satisfeito com o comum. Semelhanças são ótimas, conectam as pessoas, mas se satisfazer com as semelhanças cria uniformidade, perde a riqueza, perde diversidade. A gente está falando de política, está falando de diversidade, a diversidade de que cada história tem singularidade, tem coerência, e que, pela investigação dessa singularidade da coerência, repetições que podem estar pouco úteis podem ser superadas em direção a tentativas criativas que transformam as vidas, né? O Vygotsky já dizia que a linguagem humana é inerentemente revolucionária, porque a gente só usa a linguagem para transformar o mundo e os relacionamentos nos quais a gente vive, né? Nenhum outro animal tem linguagem nesse conceito, porque eles estão repetindo os instintos deles. E a gente está transformando o mundo. Talvez, atualmente, muito mal, mas se a gente ficar bem desconfortável, a gente pode usar a mesma linguagem para transformar o mundo de volta em direção à sustentabilidade, não só dos relacionamentos, mas da vida na Terra também. Particularmente, a cultura do não saber também revolucionou a minha vida, né? Acho que o que a gente teve aqui hoje, essa conversa, essa entrevista, foi um grande exemplo do que é a prática colaborativa e dialógica, né? Essa investigação de dentro, né? E acho que saio muito tocada com essa tua frase, Bruno, né? Quem nós somos para definir o outro. Quem eu sou para falar que eu sei quem o outro é. Eu só sei de mim e da minha própria história, e com o outro eu só posso estar com e colaborar com essa descoberta, né? Estar ao lado dele, não à frente, né? Dar as mãos, acho que isso toca o meu coração, e é o que me encantou dentro desse espaço. Que gostaria de te agradecer muito por essa entrevista, por essa oportunidade de te conhecer mais um pouco, né? De conhecer mais um pouco da Sim. Já são aí 3 anos, se não me engano, junto com vocês e cada vez aprendendo mais e mais. É uma honra participar dessa comunidade. Mas queria te ouvir como tu estás após essas perguntas, essa conversa. Muito agradecido. Queria te agradecer, Lelê, por ter tido a iniciativa, por ter topado a gente transformar a tua iniciativa em algo maior, assim, né? A gente recebeu essas curiosidades, queria agradecer a cada um que trouxe perguntas, assim, e realmente espero, tomara que a gente possa receber feedbacks disso depois, de como as pessoas ouviram isso, assim, do que fica com elas, de como elas ficaram tocadas por essa nossa conversa, que não é só de nós dois, né, é uma conversa com muitas vozes, que, como a gente falou mais cedo, podem não estar aqui presencialmente, mas a gente legitimou através de carta, de pergunta, de texto, de áudio, por onde essas pessoas puderam se expressar. E acho que a gente ouviu elas quando elas fazem a pergunta e espero que elas possam nos ouvir quando a gente responde a pergunta delas. Espero que eu tenha respondido as perguntas minimamente, adequadamente, no sentido que as perguntas tinham intenção de serem feitas, né? A gente não podia verificar, mas fico muito honrado. Muito honrado, espero que essa seja a primeira de muitas. E acho que estou sentindo uma frasezinha aqui que eu gostaria de trazer. Não existe forma correta, forma certa para responder. Boa.
Ai, querido, obrigada. Obrigado também, Lelê. Vou encerrar, então, ansioso para nosso próximo encontro. Um abraço a todos. A todos que estão nos assistindo. Obrigada pela atenção, né?